Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Giovan. Só para... Pois não? Só para avisar os colegas que nós estamos aqui com o papai mais fresco do município de Una, o nosso vereador Leonardo. Meus parabéns. Eu ia emitir essa parabenização agora, senhor presidente. Então, cumprimentando a todos, em especial, o nosso colega Leonardo, que é papai, teve que se deslocar de Vitória até aqui para poder participar da sessão com a gente, Leonardo. Parabéns. Leva a sua esposa, a sua filha, nossos cumprimentos a toda a família, tá bom? Cumprimentar, né, como o presidente já disse aqui, minha filha Ana Lívia, Nina Rosa e a Ana Clara, que estão acompanhando a sessão com a gente, são jovens, senhor presidente, de 15 anos, que já se interessam pela política e se manifestam sobre determinados assuntos. E, nesse cumprimento que eu faço a elas, eu estendo a todos os munícipes que nos acompanham pela TV Web, pela Rádio Mania, Facebook, Instagram. Eu queria aqui corroborar a fala do nosso colega Matheus, que foi acompanhado também pelo Paulinho aqui. Inclusive, eu já tive, durante essa semana, conversando com responsáveis exatamente sobre isso. Infelizmente, o nosso município ele não tem maquinário, não tem estrutura suficiente hoje para dar manutenção em todas as estradas, né? E falei sobre essa questão com eles. Nós não temos condições de fazer, vamos terceirizar, vamos abrir as portas para quem tem maquinário suficiente para fazer isso. Lógico, seguindo todos os ritos legais, todos os trâmites legais, preço justo, né? Serviço eficiente, serviço de qualidade, mas se não temos condições hoje de dar manutenção em todas as estradas, vamos contratar esse serviço. E até a foto que o Elton mostrou, eu tinha passado para o Vitor também colocar ali hoje, e em alguns casos, em 2 casos até, a gente estava com um problema de pranchão, que não tinha pranchão. Eu consegui, vereador, para você ter ideia, com produtores, doação de árvores de eucalipto. É só conseguir a pessoa habilitada para pegar o motosserra, ir lá e cortar, fazer o pranchão, fazer as toras e refazer as pontes. Permite, rapaz? Sim, ele teve... a gente esteve lá, ele conversou, e precisa só de gente para derrubar. Tem até uns eucaliptos perto, eles até cedeu os eucaliptos para fazer essa manutenção aí. A questão do chip é 10, mas a conta eu acho que é além da... Vitor, coloca só as 2 últimas fotos que eu te mandei, por favor, rapidinho. É o mesmo local, tá vendo, vereador? O mesmo local só a outra foto, por favor. Só para... Tá vendo? Então, tipo assim, eu tenho visto que onde o Adriano passa fazendo o serviço, eu recebi até um elogio hoje, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Emerson, o Adriano fez o serviço lá na estrada, ficou show de bola. Então, tipo assim, onde está sendo feito, a percepção da população que está ficando um bom serviço, mas não temos condições. Se você for pegar de terra corrida, a Rio Claro dá mais de 80 quilômetros percorridos, fora as estradas vicinais, né? Então, precisamos urgente ver essa questão aí. Vamos a um assunto agora bem delicado, muito complicado. E antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero manifestar aqui, e creio que eu posso contar com a manifestação de todos, creio que a manifestação de todos vai ser igual à minha, que é uma manifestação de solidariedade, em primeiro lugar, às vítimas dessa doença que a gente tem. E, em segundo lugar, manifestar a solidariedade aos comerciantes, aos prestadores de serviços, que, infelizmente, estão sendo cerceados de executar as suas atividades. Eu, sinceramente, é um assunto bem delicado para eu falar, porque, no início do ano, é sabido de todos, eu sofri na pele, dentro da minha família, com essa doença.
mas pedindo mais uma vez para que todos tomem os devidos cuidados. O nosso secretário de saúde, ele é muito enfático, fala assim, gente, o principal cuidado, e por ser tão simples, ele acaba se passando desapercebido, que é higienizar as mãos, né, evitar o contato direto com as pessoas. Por mais simples que pareça, é o principal método de evitar essa doença. Então, fazendo essas ressalvas, fazendo esses pedidos, né, de cuidado, foi muito questionado essa semana a seguinte questão: por qual motivo, semana passada, o município de Una se encontrava em risco? Antes disso, estávamos em risco baixo. Semana passada, de repente, nós fomos para risco moderado. E de risco moderado pulamos diretamente para risco extremo. Então, coloca aquela primeira imagem, por favor, Vitor. A gente tem esse mapa, se você puder isso, aumentar nessa parte aí, é um mapa que o Estado utiliza para fazer classificação de risco. Hoje nós estamos lá, aumenta mais um pouquinho, Vitor, consegue? Não, né? Consegue não, o máximo que puder então, por favor. Hoje a gente está lá naquela parte roxa, que é o risco extremo. Para se chegar nessa classificação, o que é levado em conta pelo Estado? Na linha, nós temos ali na linha vertical, né, que está ali, está vendo ao lado esquerdo da tela, ele leva em consideração coeficiente de ativos no município, quantidade de testagens a cada 1.000 habitantes e a média móvel de óbitos. Isso na linha vertical. Na linha horizontal, tá na parte de baixo ali, você consegue subir um pouquinho, Vitor, por favor? Na parte de baixo, o que tem ali, que fala ali? Ali fala a quantidade de ocupação dos leitos de UTI. Eu vou pedir, que eu não estou conseguindo ver daqui lá, eu vou abrir aqui a... Oi? O primeiro índice é 50% que está lá, não é? É isso aqui, olha só. Então, na primeira coluna, nós temos adequado de 0 a 50% de ocupação de leitos de UTI. Situação de alerta é quando a gente está entre 50% e 80% de ocupação de leitos de UTI. Em estado crítico, vai só partindo do verde para o amarelo, para o vermelho e para o roxo. Então, estado crítico é quando a gente está de 80% a 90% de ocupação dos leitos de UTI. Hoje, o município de Una, o estado do Espírito Santo, ele está com ocupação de mais de 90% dos nossos leitos de UTI. A gente está naquela coluna que se chama ali, que tem o nome ali de plano de crise, e na linha lá em cima estamos em risco extremo. Risco extremo. Então, a gente foi muito questionado essa semana se o nosso prefeito iria fazer algum decreto diferente do que foi determinado pelo governador do Estado. E por que isso? Porque, né, como eu falei, a gente estava, no início do ano, a gente teve uma reunião aqui, né, a gente estava em risco moderado, correndo o risco de entrar no risco alto. A gente teve uma reunião aqui com vereadores, secretário de saúde, associação comercial, foram dadas sugestões de ações a serem tomadas, e essas ações que foram tomadas levou o nosso município de volta para o risco baixo. Hoje, estamos em risco extremo por determinação do Estado. A gente não deixa de ser levado em consideração hoje, na atual situação, a situação do município. E, infelizmente, o prefeito ele fica de pés e mãos atadas, sem ter o que fazer. Na terça-feira, foi um dia bem movimentado, porque na parte da manhã teve uma reunião lá na prefeitura, e o prefeito falou assim, gente, se eu tiver autonomia, nós não vamos tomar medidas exageradas no município de Una.
E dessa reunião saiu até um áudio, que esse áudio rodou tanto que, tempos depois, representante do governo do Estado ligou para o município, salvo engano, para o vereador, o presidente Edson, perguntando se era verdade, se o governo fosse decretar que o prefeito ia descumprir a exigência. Tempo depois, esse áudio continuou rodando, chegou nas mãos do Ministério Público, que ligou para o prefeito e falou assim: prefeito, você tem certeza que você vai descumprir as determinações do Estado do Espírito Santo? E depois dessa reunião, às 15h veio o decreto do governador, veio a mensagem do governador e mandou parar tudo, tá? E o nosso prefeito ficou sem ter o que fazer, a não ser cumprir a determinação do Estado. Vitor, aquele segundo PDF, por favor. Falou-se muito o seguinte, que o prefeito devia tomar as providências de fazer um decreto próprio. Essa imagem que está sendo transmitida agora é uma notificação recomendatória do Ministério Público Estadual para a Associação dos Municípios do Espírito Santo, para a MUNES. É uma notificação bem extensa. Eu só queria que o Vitor rolasse lá na última folha, não na última folha, aí, Vitor. Esse número 15, esse número 15 dessa recomendação, dessa notificação do Ministério Público para a Associação dos Municípios Capixabas. Ela fala o seguinte, dentro de várias recomendações que ela faz, essa é a 15ª, ela fala o seguinte, que os municípios abstenham-se de expedir ou publicar decretos municipais que contrariem ou flexibilizem normas previstas no decreto estadual número 4838. Reportagem na Gazeta dessa semana, o Ministério Público fala o seguinte: prefeito que descumprir orientação do governo do Estado vai sofrer sanções de improbidade administrativa e criminal, crime contra a saúde pública. E ainda assim, várias pessoas falam assim, mas tem prefeito que decretou. E teve mesmo. Nós tivemos prefeito na região. Vitor, a terceira, por favor. Ele teve prefeito na região, tá aí. Eu tenho, quem quiser, pode me pedir que eu mando, não vou ficar lendo, porque é bem extenso, só rola, Vitor. Esse decreto aí é do prefeito de Conceição do Castelo. E ali ele fala, os bares vão abrir, não sei o que vai funcionar, e impondo algumas restrições. Esse decreto é de ontem, 17 de março. 17 de março, o prefeito de Conceição do Castelo fala o seguinte, ele quis bater no peito e falar assim, eu vou abrir. Infelizmente, hoje, dia 18, ele baixou o outro decreto. Por favor, Vitor. Ele quis, hoje ele baixou um novo decreto, está a data lá, 18 de março de 2021. Dentre as várias considerações que ele fez para baixar esse novo decreto, uma delas é a seguinte, são várias considerações. A última consideração que ela faz, considerando notificação recomendatória 05/2021, expedido pela Promotoria de Justiça de Conceição do Castelo, que recomenda a adequação das normas municipais para que não conflitem ou prevejam medidas que sejam menos restritivas que o decreto estadual 4838. E ele decreta o seguinte, ontem ele falou assim, eu vou abrir, bateu no peito e falou assim, eu vou abrir. Hoje, o que ele já fala? Artigo 3º desse decreto de hoje, né? Infelizmente, é para rir até. Ficam adotadas no período de 18 de março de 2021 a 31 de março de 2021 as medidas contidas no decreto estadual 4838 de 17 de março de 2021. Podendo, no entanto, o município, ou seja, ele já fala, eu posso até tomar medidas, mas que elas sejam mais restritivas que o decreto estadual.
Infelizmente, com todo respeito ao prefeito de Conceição do Castelo, a frase que nós temos é que, infelizmente, ele teve que botar o rabo no meio das pernas e cumprir a determinação. Então, tipo assim, o comerciante sofre. Eu tenho certeza que, se levássemos em consideração a vontade do nosso prefeito Romário, né, as medidas para a Iuna, até mesmo porque nós estamos numa situação tecnicamente mais confortável que o Estado de uma forma geral, eu tenho certeza que ele, né, as medidas dele seriam mais brandas do que as que foram tomadas. Mas, infelizmente, um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da legalidade, e se ele não pode descumprir, ele tem que levar isso em conta e cumprir as determinações do governo do Estado. Hoje teve a manifestação dos comerciantes, todo o meu apoio aos comerciantes, né? A gente ficou na terça-feira até quase 9 horas da noite, reunidos, tentando buscar meios para que prejudicasse o menos possível a atuação dos comerciantes. Fizemos reunião com representantes religiosos para que fossem tomadas medidas e que atendesse a todos os setores. Reunimos com a Associação Comercial e, infelizmente, né, o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo, e nós temos que seguir as determinações do governo do Estado. Eu só peço a Deus que, dia 31 de março, nós consigamos sair dessa situação desconfortável que estamos, consigamos voltar, né, dentro do normal, né, dentro do normal que nós vivíamos antes desse decreto, que já essa questão de máscara, só para encerrar, senhor presidente, essa questão de máscara e isolamento já está fazendo parte da nossa vida, e que a gente consiga voltar pelo menos a essa normalidade que a gente já estava acostumado. E eu queria, senhor presidente, fazer aqui uma convocação, eu queria convocar, que passasse por votação dos colegas aqui, a gente convocar o secretário Durval para que na próxima sessão ele esteja aqui presente, porque e falar, né, essas medidas que estão sendo tomadas, as medidas sanitárias que estão sendo tomadas no município, vir aqui e dar satisfação, não para nós, mas para os munícipes, das medidas que o município está tomando para a contenção e prevenção do coronavírus. Peço que os colegas me acompanhem nesse pedido. Era o que eu tinha, senhor presidente. Uma boa noite a todos.